Mas lá atrás, no tempo do onça, no meu tempo, existe uma cartilha chamada Caminho Suave. Aparece nas redes sociais, aí todo mundo tem saudade da cartilha, que foi revolucionária. E todo mundo, a molecada, gostava da cartilha. Então muitas vezes a gente fala de aprendizado, a gente já pensa numa coisa árida, numa coisa dura, numa coisa difícil. Na verdade, a pessoa está tentando dizer como ela é esforçada, e ninguém quer saber isso, né? Na verdade. Então você vai tendo várias formulações sobre o aprendizado. E na verdade, o que passa batido para todo mundo é que aprender é inevitável. Olá, tudo bem? Como vai? Prazer em tê-lo novamente aqui juntos. Esse aqui é o Veredas Treinamento e nós temos hoje uma abordagem muito importante a fazer sobre algo crucial que está se tornando cada vez mais importante no nosso tempo, que é o aprendizado. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu ia pedir a você a paciência de dar um like ou de comentar ou de compartilhar esse vídeo, mas enfim, fazer alguma coisa que você registra a sua presença aqui no YouTube, porque isto valoriza, potencializa o nosso algoritmo. E com isso, nós vamos podendo oferecer material cada vez mais avançado. A gente pode alavancar e ir para frente no que a gente passa para vocês. Então, por favor, tenha a gentileza de dar um likezinho para a gente aí, por favor. Tá? Pronto, eu acho que agora já deu tempo, né? Senão, fica de olho para fazer isso no final. Mas é o seguinte, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de aprender. Talvez aprender seja, né? Todos nós dizemos, aprender, sei lá, escola, o caderno, o professor. Pelo menos no meu tempo era assim, né? Pra vocês terem uma ideia, uma cartilha que eu cheguei a ver, eu não trabalhei com ela, mas não estudei com ela, mas era uma cartilha que era muito visada na década de 60 e começo da década de 70. Na década de 70 aconteceu uma coisa estranha, algumas coisas estranhas na educação, na minha opinião. Eu estava lá, né, eu comecei o primário em 70 eu acho, e eu vi coisa muito estranha acontecendo ali. O ginásio e primário e ginásio fundiu para o primeiro grau, daí o colegial virou, até hoje chama colegial, né? Até hoje ficou, mas é o segundo grau. Depois teve oito, não era mais ano, não precisava primeiro, segundo, primeira série, segunda série, depois série, daí 8 anos, 4 de primário, virou 9. Aí não sei o que, hoje em dia eu nem sei como é que tá essa contagem, porque eu só sei uma coisa, a qualidade do ensino não acompanhou toda essa erudição que nós estamos experimentando desde esse tempo. Mas lá atrás, no tempo do onça, no meu tempo, existe uma cartilha chamada Caminho Suave. Aparece nas redes sociais, aí todo mundo tem saudade da cartilha, que foi uma cartilha que foi revolucionária, né? O jeito de ensinar e tudo. Cartilha Caminho Suave. E todo mundo, a molecada, gostava da cartilha. Esse é que é o formidável. Então, muitas vezes a gente fala de aprendizado, a gente já pensa numa coisa árida, numa coisa dura, numa coisa difícil. Então você vai aprender um instrumento musical, o trabalho árido e árduo de treinar no instrumento. Aí vem essas ideias piegas, né? Na verdade, a pessoa está tentando dizer como ela é esforçada e não é. E ninguém quer saber isso, né? Na verdade. Então você vai tendo várias formulações sobre o aprendizado. E ele é sempre como uma coisa penosa, dura. E na verdade, o que passa batido para todo mundo é que aprender é inevitável. Aprender é inevitável. E nós já vamos falar disso daqui a pouquinho. Tá? O aprendizado, de um ponto de vista das estruturas neurofuncionais, é função do funcionamento adequado e harmonioso entre amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal. São as três estruturas
que têm sido associadas ao aprendizado e ao progresso de experiência, né? Quando nós falamos aqui de aprender, vamos aprender o nome de todas as capitais do mundo. Qual é a capital do Quênia? Qual é a capital da Albânia? Qual é a capital da Macedônia? Não. E esse aprendizado é decoreba. Isto não é propriamente aprendizado. Então você aprendeu que a capital do Quênia é Nairobi, tá? Você guardou um nome, mas há pouco aprendizado ali. Porque alguém chegar para você e falar assim, qual é a capital do Quênia? Você fala, Nairobi. Aí a pessoa fala, e daí? Aí você fica, oh, que diferença faz? Então, o aprendizado que nós estamos falando, o aprendizado que é visado, é o aprendizado que ultrapassa simplesmente o acúmulo de informações. O aprendizado que nós vamos gastar nosso tempo hoje é o aprendizado de que nós vamos nos ocupar, não é o aprendizado no sentido do acúmulo de informações. Essa é a primeira ideia que a gente tem. Mas, além desta, do acúmulo de informações, existe o aprendizado no sentido do manejo da própria experiência, do tomar posse da própria experiência, né? E como fazer esta experiência redundar em algo que pode ser benéfico em novas situações, tá? Então, lembram-se do nosso vídeo sobre nous e gnoses? Então, o acúmulo de informações é o gnosis, né? Então, novamente, a capital da Austrália é Melbourne. Agora, isto é gnosis. Agora, eu tendo vivido em Melbourne e passado determinadas experiências lá, então eu estou remetendo ao nous. A gente já chega lá. Esta sabedoria, portanto, que nós estamos vendo, a elaboração da própria experiência, nós podemos chamar tranquilamente de sabedoria. O que é o sábio? O sábio é aquele cara que escutou muita coisa, aprendeu muita coisa? Não, esse é entendido naquele assunto. O sábio seria muito mais aquele que aprendeu, né, elaborou a própria experiência e, por extensão, aprendeu pela experiência dos outros também. Existe um ditado, agora não sei se é de que idioma que é, me parece que é um ditado judaico, não tenho certeza. Diz assim: o tolo aprende com a própria experiência, o sábio aprende com a experiência dos outros, né? Nesse sentido, eu tive a minha experiência familiar nuclear, foi muito interessante porque eu era o terceiro filho. Então eu aprendi muita coisa pelo que eu via que acontecia com meus irmãos. O meu irmão mais velho foi praticamente um balão de ensaio. Ele foi o coxinho de tudo. E quando eu nasci, quando eu cresci, tinha o irmão do meio, depois eu. E eles dois já tinham... Eu vi muita coisa, né? Eu vi muita coisa que eles fizeram que deu errado. Eu vi muitas coisas que eles fizeram que desagradaram meus pais, minha mãe, meu pai. Então, é muito mais esta elaboração da própria experiência ou, às vezes, da experiência dos outros. Por que não, né? O fato é que o aprender é perder potencialidades. Aí você vai falar, quê? Como é que é? Exato. É perder potencialidades. Se eu tenho lá, eu com 7 anos de idade, eu sei tocar piano, eu sei mexer no computador e eu sei andar de bicicleta. Bom, se eu começo a tender a evoluir na direção de um ciclista, eu vou obviamente começar a levar a minha experiência, o meu aprendizado para a bicicleta.
O que vai acontecer com o piano? Ele vai perder espaço, relativamente. O que vai acontecer com o computador? Também. Se eu tiver uma vida de ciclista que usa muito a informática, o computador, que é muito comum hoje em dia, né? Todo mundo usa, o computador vai crescer. Mas o piano tende a diminuir em tempo de tocar. O que acontece? Eu vou aprendendo mais sobre ciclismo do que aprendendo sobre piano. Não é que você, então se você toca piano, você não pode andar de bicicleta, se você anda de bicicleta, você pode... Não. Muitos de nós sabem fazer todas as coisas. Mas primar por uma pode significar diminuir outras. Então, por exemplo, o sujeito é bom de matemática, presta ao vestibular, passa para medicina. Obviamente, a importância da matemática vai diminuir. Então o que acontece? A biologia vai aumentar. O que vai acontecer? Aos poucos, o médico perde aquela proficiência, aquela agudeza, aquela velocidade que ele tinha na matemática. Então, existe algo que é aprender uma coisa muito bem significa deixar de aprender outras, pelo menos outras na mesma dimensão, na mesma velocidade. Isto por quê? Porque o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, longe de ser uma estrutura estática, como antigamente se achava, falava assim, você nasceu e o que você tem é aquilo que você tem e ponto final, você vai perder 400 neurônios por dia em média até o dia da sua morte. Todo mundo já levou um susto com isso. Mas com o passar do tempo, nós fomos tendo contato com dois mecanismos fisiológicos muito importantes do sistema nervoso central, que são, a saber, a redistribuição das sinapses, né, dos dendritos e dos axônios e dos corpos celulares, e que são o quê? São as estruturas de conexão entre os... Para quem não sabe, a célula nervosa, o neurônio, ela funciona porque ela é conectada com outros. Você pega um neurônio sozinho, ele não faz verão. O que faz verão é o efeito de um entrando em contato com o outro. E outros, e outros, e outros, e outros. Essa cifra chega a ser da ordem de bilhões de conexões, tá? Só para você ter uma ideia que não é... Nós estamos aqui falando de uma laranjeira de pomar que você vai lá podar. Nós estamos falando de uma coisa altamente complexa e muito vasta. Aí o que a gente tem? A gente tem esse é um mecanismo. O segundo mecanismo é o mecanismo da gênese, da recuperação que o tecido nervoso vai tendo. Hoje em dia discute-se a neurogênese, ou seja, a capacidade de produzir novos neurônios. Está se discutindo isso muito na espécie humana, não sei por quê. Porque nós não podemos ter um voluntário que venha ser sacrificado, abrir o coco e começar a estudar o lobo temporal médio dele. Agora, o pobre do roedor não tem essa opção. Então, no rato, já se comprovou com bastante segurança aquilo que já se suspeitava. A neurogênese tem a produção de neurônios novos. Como nós não temos essa informação comprovada no ser humano, que eu saiba até o momento não. Mas as chances são muito elevadas de que haja algo, se não isso, algo muito próximo disso na gente. Fato é que o nosso cérebro muda. O nosso cérebro muda, ele não é uma coisa dada. E você tem aí alguns marcadores, por exemplo, o tal do BDNF, o Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrópico derivado do cérebro, que é um marcador que mostra, dá sinais de que o cérebro está se remodelando continuamente. Bem, isto dito, nós podemos entender que o aprendizado, no sentido que a gente está trazendo, né, ele é um aprendizado que tem uma participação do organismo. Não é uma coisa muito etérea. Não. É absolutamente, tem um componente, uma participação
absolutamente decisiva do organismo. É a mesma coisa quando você está grávida, alguém engravida. É uma coisa bacana, etérea, etc. Mas é também uma coisa absolutamente uterina, irrigada com sangue, protegida, com estabilização térmica, tudo isso, né? Então, isso é muito importante para a gente perceber que os nossos mecanismos, eles são muito mais consistentes, muito menos volúveis e muito mais ricos em consequência do que o nosso arbítrio, puro e simples. Tem muito mais envolvido aí. Então, a sabedoria, o que nós vemos na poda neuronal, que a gente citou agora há pouco, neuronal pruning, é que de tempos em tempos existe como se fosse uma poda, uma reorganização das sinapses do cérebro. E aí você tem a possibilidade, você tem a sedimentação de determinados tratos e a inibição de outros. Os que são inibidos, como o piano ou a bicicleta, se vão. No nosso exemplo da bicicleta, os tratos envolvidos são sedimentados e fortalecidos. A cada 7 anos, mais ou menos, 7 anos de idade, do nascimento aos 7 anos, dos 7 anos aos 14, dos 14 mais ou menos aos 20, você tem 3 momentos de poda neuronal críticos, momentos muito importantes. Supõe-se, inclusive, formula-se o fato de que uso de substâncias que começam antes dos 20 anos são casos de uso muito mais difícil de tratar. Então, por exemplo, tabagismo. Sujeito que começa a fumar com 15 vai ter uma dependência à nicotina muito mais difícil de tratar do que o cara que começa depois dos 20. E isto é por um mecanismo que acontece, a poda neuronal do sistema cerebral de recompensa. E a gente vai terminar falando um pouquinho sobre a perda, que é a perda de potencialidades, de possibilidades. A gente vai comentar um pouco sobre o sistema cerebral de recompensa. Num outro momento a gente vai entrar mais a fundo. Também no nosso curso, que nós vamos estar brevemente disponibilizando, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema cerebral de recompensa em detalhe, tá? E o que isto pode ter de consequência para a sua vida. Então nós temos uma estrutura que é chamada sistema cerebral de recompensa, que é um conjunto de estruturas bem na base, dentro, na interioridade do sistema nervoso central, que começa com uma estrutura chamada striatum. Parece que assim, o striatum, tá? Porque tem o corpo estriado e mais uma estrutura. Quando você fala do corpo estriado e essa estrutura, você fala em striatum, porque apesar de serem estruturas anatomicamente distintas, funcionalmente elas são muito próximas uma da outra. Então o striatum e a tal da dopamina, aí você já deve ter ouvido aí nas redes sociais, a dopamina e a dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor que dispara esse conjunto, é accumbens, é hipocampo, é amígdala. Você disparam esse sistema e dá pra gente a sensação não de prazer, tá bom? De recompensa, de gratificação, que é um conceito um pouco mais complexo do que do prazer. Por quê? Porque nós, e não somente nós, podemos experimentar gratificação em atividades que geram desconforto. Aliás, tipicamente, a pessoa mal sucedida no que faz é uma que não suporta nenhum grau de desprazer. E as outras que aguentam um certo grau de desprazer conseguem obter uma gratificação muito grande naquilo que fazem. No esporte isso é comum, mas também é muito comum em atividades intelectuais, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, o que acontece? Nós podemos pensar, né, que, para terminar, voltando um pouco para a nossa questão
do aprendizado, nós podemos entender o seguinte: o aprendizado e a gratificação andam muito próximos um do outro, pela própria estrutura cerebral envolvida e pela nossa experiência de educadores, né? Nós vemos isso muito claramente. E aqui é que vem a coisa: a sabedoria, ela é aprendida na perda. Voltando para o campo experiencial, eu elaboro a minha experiência quando eu elaboro a perda que a minha experiência pode ter. Então, por exemplo, se eu me caso, obviamente eu perco graus de liberdade, de ação, do que eu faço, deixo de fazer, eu perco um monte de liberdade por conta do relacionamento. E eu já vou avisando aqui, não estamos falando aqui de libertinagens sexuais, não. Esquece isso aí, nada a ver. Estou falando mesmo assim, que eu sou solteiro. Uma vez aconteceu comigo, era um sábado de manhã que eu estava de bobeira em casa, era umas 8 da manhã, toco o telefone, eu atendi, era um casal amigo meu. Falei, o que foi? Não, então, você não quer ir para o Guarujá? Eu moro em São Paulo, né? Guarujá é do lado. Falei, mas agora? A gente conseguiu aí, a Priscila enfim, tinha um rolo lá e uma pessoa caiu fora. Então tinha uma vaga no apartamento. Falei, você quer ir? Eu vou, eu quero. Eu fui lá, peguei 3 bermudas, peguei uma sunga, e em meia hora o casal estava na porta de casa. Eu entrei e fui. Aí passei o sábado, passamos de sábado para domingo, domingo à tarde a gente voltou, domingo à noite eu estava em casa. Eu pergunto, quando é que eu vou fazer isso sendo casado? Em que mundo? Não tem. No máximo eu posso falar, minha esposa, tá bom, tem vaga para um casal. Minha esposa vai junto, mas eu vou ter que perguntar para minha esposa, eu vou ter que perguntar para o meu marido. Então, obviamente, existe uma perda de liberdade. Então, só existe, a sabedoria se constrói exatamente ao lidar com a perda. Agora, o bacana, a gente sempre pensa na perda como um prejuízo. E muitas vezes a perda é um lucro. Quando que a perda é um lucro? Você não sabe? Quando você perde carga morta. Quando você se desfaz de tralha. É um alívio desgraçado, né? Tem até um nome que eu esqueço agora o que era. Peso morto. Quando você se desfaz de peso morto, é uma perda e você sente um alívio. Então, a gente termina hoje lembrando que todos os mecanismos de insight, psicoterapia, práticas contemplativas, esporte, todo esse tipo de coisa, todos esses meios hábeis serão meios que nos ajudarão a elaborar a perda. E sempre nesse sentido. Perdendo, jogando, elaborando a perda e jogando fora o peso morto, a tralha. A gente vai poder aprofundar nisso em outros vídeos, tá? Mas então, agora o importante é perceber que aprender, do ponto de vista de elaborar a experiência interior, tá? Aprender é perder. O importante é saber o que perder, quando perder e como lidar com a frustração que inevitavelmente acompanha a perda, quando a gente percebe que é uma perda. A gente vai poder detalhar isso mais à frente. Vocês, por favor, comentem, deixem nos comentários sugestões de que direção vocês gostariam que essa discussão tomasse aqui no nosso canal, dando sugestões, questionando, perguntando, tá bom? Se você nos acompanhou até aqui, eu peço mais uma vez que você então participe da nossa plataforma, bem como aparece de tempos em tempos um QR Code e aparece um código, uma chave Pix, que são as 2 vias pelas quais você pode contribuir financeiramente para a gente sustentar, para a gente manter esse trabalho e poder trazer cada vez mais material de qualidade para você. É isso aí, muito obrigado e até daqui a pouco.